Você já se perguntou, e se tudo o que você aprendeu sobre o universo não passar de uma meia-verdade elegante? Desde crianças, crescemos ouvindo histórias sobre estrelas, planetas, buracos negros, sobre o Big Bang, sobre uma vastidão que se estende além da nossa compreensão. Elas foram contadas em livros, em salas de aula, em documentários bem produzidos, todas com o selo da ciência moderna, todas com palavras seguras, vozes confiantes e gráficos reluzentes. Mas e se essas histórias, apesar de belas, forem incompletas? E se por trás de cada certeza proclamada existir uma lacuna não explorada, um silêncio não admitido? O universo, afinal, não precisa contar toda a verdade. Mas nós deveríamos buscá-la lá. Este vídeo é diferente. Não está aqui para repetir o que você já ouviu. Está aqui para desmontar com delicadeza as ilusões que construímos sobre o cosmos. Aqui, vamos caminhar pelas beiradas da dúvida, pelos corredores escuros daquilo que foi esquecido, ignorado ou convenientemente moldado. Vamos falar das mentiras que contaram, não necessariamente por maldade, mas talvez por limitação, por orgulho intelectual, por medo de admitir que verdade ainda está longe de ser alcançada. Você vai descobrir porque o Big Bang talvez não tenha sido o começo, porque o espaço pode não ser vazio, porque a luz que você vê no céu pode não ser o que parece, e porque a noção de tempo e realidade pode ter sido construída com tijolos frágeis. Durante os próximos tópicos, você será convidado a desacelerar, a questionar, a respirar fundo e a olhar para o universo com os olhos limpos, como se fosse a primeira vez. Aqui, não damos respostas fáceis. Oferecemos perspectivas que transformam. E quem sabe, ao final, você descubra que o universo nunca foi o que diziam. Ele é ainda mais misterioso, mais vivo, mais consciente e mais ligado a você do que qualquer equação ousou sugerir. Por gerações, fomos ensinados a imaginar o universo nascendo em um instante preciso. Um instante minúsculo. Uma explosão cósmica, não no espaço, mas do próprio espaço. O chamado Big Bang. A origem de tudo. O ponto zero. Mas talvez, justamente aí, esteja uma das maiores ilusões da nossa compreensão cósmica. Porque o universo pode não ter começado. Pelo menos não do jeito que contaram. Quando falamos em início, carregamos uma bagagem de tempo linear. Antes não havia nada. Depois tudo surgiu. Mas será que o tempo, como o entendemos, existia antes disso? Ou será que a própria noção de antes e depois é uma criação da nossa mente? Uma limitação imposta por cérebros que evoluíram para lidar com segundos, minutos e horas, não com eternidades, nem com o absoluto. Imagine por um instante uma semente flutuando em um mar sem forma, sem tempo, sem medida. De onde veio essa semente? E quem disse que ela veio de algum lugar? Na verdade, o que chamamos de Big Bang pode ter sido apenas uma transição e não um começo. Como a espuma que surge sobre uma onda antiga, como o broto que desponta num campo onde outras plantas já floresceram e morreram em ciclos infinitos. A física moderna já começa a admitir. Talvez existam múltiplos universos. Talvez o nosso universo seja apenas uma fase de um sistema maior, um ciclo. Há modelos matemáticos que propõem que antes do Big Bang existia outro universo ou mesmo um estado de existência sem tempo como o conhecemos. É possível que o universo não tenha explodido do nada, mas sim transbordado de algo. Os cosmologistas chamam esse algo de vácuo quântico. Mas o nome engana. Porque o vácuo quântico não é vazio. É um caldeirão borbulhante de energia e potencial, onde partículas surgem e desaparecem, onde o tempo dança de forma não linear, onde o espaço não tem forma definida. É nesse mar invisível que o universo pode ter emergido não como uma criação, mas como um colapso, uma flutuação, um eco. Se isso for verdade, o Big Bang não foi um momento, foi uma consequência. Mas então, por que nos contaram outra coisa? Talvez porque a história de um começo absoluto seja confortável. Nos dá um ponto fixo, uma origem, uma narrativa compreensível. Nos permite marcar um início e, quem sabe, prever um fim. Mas o universo pode não ser uma linha. Pode ser um círculo, ou uma espiral, ou algo que nenhum conceito humano consegue abarcar. A física, quando honesta, reconhece os próprios limites. Einstein abriu portas que mal começamos a atravessar.
A mecânica quântica revelou realidades que desafiam nossa intuição. E a cosmologia contemporânea está em crise silenciosa, porque quanto mais se investiga, mais fica claro que o modelo do Big Bang não responde a tudo. Há perguntas incômodas. De onde veio a energia inicial? Por que o universo é tão uniforme se nada o conectava no começo? O que causou a inflação cósmica? O que havia antes? A ciência ainda não sabe. Mas ao invés de admitir o mistério, prefere muitas vezes repetir a fórmula que se tornou dogma. E é aí que mora a mentira. Não porque os cientistas sejam desonestos, mas porque até a ciência, com todo o seu rigor, é feita por seres humanos. E os seres humanos têm medo do desconhecido. Medo do vazio. Medo de dizer, não sei. Mas é nesse não sei que habita o verdadeiro universo. Porque a realidade não tem obrigação de fazer sentido para nós. Ela apenas é. Talvez o universo não tenha começado. Talvez ele sempre tenha sido. E tudo o que chamamos de início seja apenas o momento em que nós abrimos os olhos pela primeira vez. Desde que o ser humano olhou para cima, o espaço foi interpretado como o grande nada. Um vácuo, uma vastidão sem conteúdo, sem som, sem movimento e exceto pelas estrelas, planetas, cometas e galáxias que navegam nele. Um pano de fundo silencioso, onde a matéria se apresenta e o resto é apenas a ausência. Mas e se esse vazio não estiver vazio? E se esse silêncio não for ausência de som, mas sim um tipo de linguagem que ainda não conseguimos decifrar? O espaço interestelar, intergaláctico, todos os tipos de espaço que existem entre corpos celestes, não são buracos de nada. Eles carregam partículas, ondas, campos, radiações, pulsações, memórias. E mais do que isso, carregam potencial criativo. A física quântica já nos ensinou. Até o que chamamos de vácuo está fervilhando. Nesse vácuo quântico, partículas aparecem e desaparecem em uma dança invisível. Energia brota do nada e se aniquila segundos depois. Isso não é teoria esotérica. É mensurável. É observável. É real. E é justamente nesse mar invisível que tudo flutua. A mentira do espaço vazio é, na verdade, um reflexo da nossa ignorância. Porque, ao contrário da aparência, o universo não é feito só de átomos. Átomos são como ilhas. Mas o oceano que os separa, esse sim é o verdadeiro universo. O campo eletromagnético permeia tudo. O campo de Higgs dá massa às partículas. Ondas gravitacionais viajam por esse espaço como rugas no tecido do cosmos. A radiação cósmica de fundo ainda sussurra os ecos do que aconteceu bilhões de anos atrás. E em todos os pontos do espaço, por mais remotos que sejam, a informação, a ritmo, a vibração. O espaço, portanto, não está em silêncio. Ele apenas fala uma língua que ainda não compreendemos. Há também a questão espiritual, subjetiva, filosófica. Monges e xamãs de diversas tradições sempre disseram que o vazio não é ausência, mas potência. O nada é o lugar de onde tudo vem. E o espaço, com toda sua aparente neutralidade, é justamente esse útero cósmico, onde tudo se forma, se desfaz e se transforma. Você já parou para pensar que talvez o que chamamos de matéria seja apenas uma exceção, local em um oceano de consciência? E que o espaço entre as estrelas pode ser mais importante do que as estrelas em si. Em cada centímetro cúbico do espaço, existem trilhões de fótons cruzando em todas as direções, neutrinos atravessando matéria sólida, como se ela nem existisse, campos sutis entrelaçando partículas que nem sequer conseguimos detectar. Nada está parado. Tudo vibra. Tudo pulsa. E essa pulsação, esse dinamismo, que acontece na escuridão é justamente o que sustenta a realidade visível. A mentira do espaço vazio é conveniente porque ela nos aissala, nos faz sentir distantes, soltos em um abismo frio e mecânico. Mas a verdade é outra. Estamos mergulhados em um oceano vivo, inteligente e profundamente interconectado. O espaço sente. O espaço responde. E pode até ser que o espaço nos escute. A ciência já começa a flertar com essa ideia através da astrobiologia, da cosmologia quântica e das teorias de campo unificado. Mas as palavras ainda são tímidas. O paradigma ainda é preso à visão newtoniana, fragmentada, onde o universo é uma máquina, quando talvez ele seja um organismo. Talvez o espaço não seja o entre.
Talvez ele seja o próprio protagonista. Você não mora dentro do universo. Você é parte de seu campo invisível. Você vibra com ele, respira com ele, existe com ele. E tudo aquilo que parece vazio, há só mais uma camada da e ele o S é um ponto na próxima vez que olhar para o céu. Lembre-se. O que você vê como espaço é apenas o véu atrás dele, pulsa algo que está mais vivo do que qualquer estrela, o universo invisível. O universo real. Vivemos contando segundos, dias, semanas, meses. Achamos que o tempo é uma linha que vai do passado até o futuro, em direção a um destino inevitável. Mas essa visão, confortável e prática para o cotidiano, é uma mentira no contexto do universo. A física moderna já não sustenta mais essa ilusão. Einstein, com sua teoria da relatividade, foi o primeiro a rasgar o véu. O tempo não é absoluto. Ele se curva, se estica, se desacelera. Ele depende do movimento, da gravidade, da massa. O tempo é relativo. Um segundo para você não é necessariamente um segundo para mim. O tempo passa mais devagar perto de um buraco negro. Passa mais rápido se você estiver viajando a velocidades próximas à da luz. E em escalas cósmicas, esse pequeno detalhe muda tudo. Mas por que ainda acreditamos no tempo como uma régua constante? Porque fomos condicionados. Nossas memórias são costuradas em uma linha. Nosso cérebro busca lógica, continuidade. A cultura reforça a ideia de progresso, de começo, meio e fim. Nosso corpo envelhece, e isso parece confirmar a ilusão. Só que no universo, o tempo não é uma linha. Ele pode ser uma rede, uma superfície, um holograma. A teoria sugerindo que tudo acontece ao mesmo tempo, em diferentes camadas de realidade. Que o passado, o presente e o futuro coexistem. Que o tempo não passa, ele acontece. E se for assim, o que você chama de agora é apenas uma fatia da eternidade. Uma projeção local interpretada pela sua consciência. Mas há algo ainda mais provocador. A física quântica, em seu entrelaçamento assombroso, desafia a própria causalidade. Uma partícula pode saber o estado de outra antes mesmo que a escolha seja feita. O presente pode influenciar o passado, e o futuro pode, de certo modo, já estar inscrito em potenciais invisíveis. Se tudo isso for verdade, então estamos presos em uma ilusão confortável. A de que estamos indo em frente. Quando, talvez, estejamos apenas dançando em círculos, dentro de uma realidade mais ampla, onde o tempo é só um dos instrumentos de uma sinfonia que não compreendemos. Por que essa mentira persiste? Porque o tempo linear nos dá controle. Nos permite planejar, prever, agir. Mas também nos limita, nos envelhece, nos condena a um fim. Quando você acredita que o tempo é uma linha, o medo se instala. O medo de perder tempo. O medo de que seja tarde demais. O medo da morte. Mas e se não houver uma linha? E se tudo for um campo atemporal? E se a consciência for a verdadeira dimensão onde o tempo acontece? O universo, em sua essência, pode não ter um relógio. Pode não conhecer o tic-tac. Pode simplesmente ser em todas as direções, em todas as possibilidades. Os físicos que estudam a gravidade quântica sugerem que o tempo pode emergir de algo mais profundo. Que ele é uma ilusão útil, como a superfície da água. Você vê a ondulação, mas não vê as moléculas dançando lá embaixo. Talvez o tempo seja isso, a ondulação de algo invisível. E talvez, apenas talvez, você já tenha sentido isso. Naquele instante em que tudo parece parar. Naquele momento de déjà vu. Naquele segundo em que você sente que já viveu aquilo antes. Ou quando, ao fechar os olhos, o tempo desaparece completamente e você não precisa de um relógio para existir. Você é maior que o tempo. Você é a consciência que o observa. E o universo? Talvez ele não esteja envelhecendo. Talvez ele esteja apenas se lembrando de si mesmo, em diferentes formas, em diferentes pontos daquilo que chamamos de tempo. Mas que talvez seja apenas o espelho da eternidade. Desde cedo, somos ensinados a nos ver como entidades isoladas. Seres que nasceram em algum ponto, vivem em um planeta específico e observam um universo que existe lá fora, à distância. Essa visão criou uma narrativa confortável, porém equivocada, a de que o universo está lá, e nós estamos aqui.
Mas e se essa separação for apenas uma ilusão? E se a consciência que você experimenta agora não estiver observando o universo de fora, mas sendo uma extensão viva dele? A física clássica nos acostumou com uma visão mecanicista da realidade. Matéria e energia, forças e leis, ações e reações. Nesse modelo, a consciência era um mero efeito colateral da atividade cerebral, um epifenômeno, algo emergente e irrelevante, como a fumaça que sobe de uma vela. Mas isso não explica do inexplicável. Por que estamos conscientes? Por que somos capazes de pensar sobre o próprio pensar? Por que o universo, em vez de apenas existir, sabe que existe? A resposta talvez esteja na mentira que nos contaram, a de que consciência e universo são entidades separadas. Hoje, muitos físicos, neurocientistas e filósofos começam a admitir. Essa divisão talvez nunca tenha existido. A consciência pode ser um dos elementos fundamentais da realidade, ou talvez a própria base dela. Você já ouviu falar do princípio antrópico? É a ideia de que o universo é como é porque existe alguém para observá-lo. Mas isso vai além da casualidade. Há teorias mais ousadas que sugerem que a consciência cocria a realidade, que o observador modifica o sistema, que o olhar interfere no resultado. Na mecânica quântica, isso é mais do que especulação, é experimento. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que uma partícula de luz pode agir como onda ou partícula, dependendo da presença do observador. O simples ato de medir, de observar, muda o comportamento da realidade. O que isso significa? Talvez que a consciência seja uma força ativa no tecido do universo. Imagine agora o universo não como um palco onde tudo acontece, mas como um campo de possibilidades que precisa de consciência para colapsar em realidade. Talvez a consciência seja como uma lente que foca o vago em algo definido. E talvez você, ao pensar, ao sonhar, ao imaginar, esteja colaborando com o universo na criação contínua do real. Isso não é misticismo cego. É uma hipótese crescente na fronteira entre a física e a metafísica. Alguns chamam de panpsiquismo, outros de idealismo quântico. Mas todas essas abordagens apontam para o mesmo lugar. Você não está separado do cosmos. Você é uma expressão dele. Você não é uma bolha consciente em um mar de matéria. Você é o próprio mar, tomando forma momentânea de consciência. E, se isso for verdade, tudo muda. O universo não seria uma máquina. Seria um ser em processo de autodescoberta. E cada consciência, cada ser vivo, cada partícula pensante seria um olho pelo qual o universo se vê. Olhe para sua mão. Ela parece separada do céu, mas os átomos dela vieram de estrelas mortas. E a energia que move seus pensamentos atravessou o vácuo do espaço por bilhões de anos antes de tocar seu cérebro. Não há fronteira, há fluxo. A mentira da separação nos fez sentir pequenos. Nos fez pensar que a vida é um acidente, que o universo é frio, cego, indiferente. Mas talvez ele esteja apenas esperando que a consciência que habita em nós se lembre de quem ela é. Você não é apenas alguém no universo. Você é o universo em forma de alguém. E cada pensamento seu é uma onda sutil nesse oceano imenso, reverberando além do tempo, além do espaço, além de qualquer explicação que possamos oferecer. Quando você toca uma pedra, ela parece sólida. Quando olha para uma montanha, ela parece imutável. Quando observa seu próprio corpo, sente o presente, real, tangível. Mas tudo isso, pedra, montanha, corpo, é feito da mesma coisa. Átomos, partículas, campos. E o que são essas partículas? Não são esferas rígidas. Não são pedacinhos de matéria como imaginávamos no século XIX. São padrões. São flutuações. São probabilidades. A física quântica revelou que a matéria é, na verdade, um fantasma com forma. Aquilo que chamamos de real, de sólido, de físico, é composto em sua maioria por espaço vazio. Um átomo é quase inteiramente vazio. O núcleo é minúsculo. Os elétrons, se é que ainda faz sentido chamá-los assim, são nuvens de possibilidade. E entre eles, entre todas as partículas que formam o que você chama de realidade, está o invisível. A mentira da matéria é essa. A de que só o que você vê, toca ou mede, é real. Mas o que está por trás da matéria? O que sustenta o átomo? O que mantém o campo de Higgs operando?
O que define a estrutura da realidade? A resposta é ainda desconhecida. Mas há pistas. No coração da matéria, existem campos. Campos que se estendem por todo o espaço. Campos que os físicos identificam como os verdadeiros tijolos do universo. A matéria, então, é uma ondulação, é um efeito, é uma aparência momentânea. É como se o universo fosse um vasto mar invisível, e tudo o que você vê, galáxias, estrelas, corpos, fossem apenas as ondas na superfície. E se for assim, então o universo visível é apenas uma casca, um reflexo superficial. E o verdadeiro universo está escondido, não nos átomos, mas entre eles. Nos últimos anos, novas teorias começaram a apontar para isso. A hipótese do universo como um holograma, por exemplo, sugere que o que percebemos em 3 dimensões pode ser uma projeção de uma realidade mais profunda e menos intuitiva. Isso é ficção científica? Não. É pesquisa. É debate entre cientistas sérios. É a tentativa de compreender por que o universo parece sólido, mas é como uma ilusão. A espiritualidade, desde sempre, já dizia algo semelhante. As tradições místicas falam de um mundo invisível, de uma energia sutil por trás da forma, de um espírito por trás da carne. E agora a ciência começa, timidamente, a se aproximar dessa visão. Você já se perguntou: por que vemos apenas uma fração do espectro eletromagnético? Por que não enxergamos as ondas de rádio, os raios gama, os campos magnéticos? Eles estão lá. Mas nossos sentidos foram calibrados para uma parte específica da realidade. Talvez porque a evolução escolheu eficiência, não verdade. O que isso significa? Que a realidade que você experimenta não é a totalidade. É apenas um filtro, um recorte, um mapa. E confundir o mapa com o território é o maior erro da mente humana. A mentira da matéria é a mentira do limite. É a ilusão de que só o visível importa. Mas tudo o que é visível nasce do invisível. O átomo nasce do campo. O pensamento nasce do silêncio. A luz nasce do vácuo. A vida nasce do mistério. E esse mistério e esse espaço por trás da forma é o que sustenta tudo. Se você vive acreditando que só o que é palpável é real, você vive numa prisão. Mas se você ousa olhar além da aparência, você começa a perceber que o universo não é feito de coisas. Ele é feito de relações, de vibrações, de informação, de consciência. A realidade visível é o palco, o invisível é o enredo. E você não está aqui apenas para ver o espetáculo. Você é parte dele. Você é a consciência que emerge desse campo. Você é a onda que percebe a si mesma. Você já foi ensinado que o universo começou, por acaso, uma flutuação quântica aleatória, uma explosão inexplicável de energia, um Big Bang sem motivo. Desde esse instante hipotético, bilhões de anos se passaram. Estrelas nasceram e morreram. Planetas se formaram. E, eventualmente, uma criatura consciente surgiu, você. Mas segundo essa narrativa dominante, não havia intenção, não havia um plano. Você é apenas um subproduto do caos cósmico. Essa ideia tem um nome elegante: cosmologia do acaso. Ela afirma que tudo é regido por probabilidades, que o universo não tem direção, que não há nenhum sentido maior nas estrelas, nas leis físicas, nem na sua existência. Mas pare um instante e pergunte-se: isso faz sentido? Quando você observa um relógio funcionando com perfeição, você atribui isso ao acaso. Quando você vê uma sinfonia ser tocada por dezenas de músicos, todos em harmonia, você supõe que eles surgiram do nada, sem intenção. Então, por que aceitamos com tanta facilidade que o universo inteiro, com suas leis exatas, sua estrutura matemática, sua simetria e beleza profunda, tenha vindo de um capricho do nada? Por que nos ensinaram a temer o propósito? Nos disseram que buscar sentido é superstição. Nos convenceram de que o mistério deve ser evitado, não contemplado, mas a mentira do acaso esconde algo muito maior, um universo profundamente organizado. As constantes da física, como a gravidade, a força nuclear, a velocidade da luz, são tão precisamente ajustadas que, se fossem alteradas em uma parte em trilhões, a vida não existiria. Isso não é opinião, é dado. É matemática.
Os cientistas chamam isso de ajuste fino do universo, e o que é mais intrigante é que não há nenhuma razão objetiva para essas constantes serem como são. A ciência não consegue explicar por que o universo é tão adequado para a vida, para a consciência, para a complexidade. Então, o que ela faz? Invoca o acaso. Diz que talvez existam infinitos universos, e por sorte, estamos no único onde tudo deu certo. Mas isso não é ciência, isso é fé no acaso. É substituir um mistério por outro, e chamar isso de explicação. Mas e se não for sorte? E se o universo não for um acidente? E se ele for uma mente se desdobrando? E se ele for um poema sendo lido por olhos que só agora começam a se abrir? Considere a simetria da natureza, a geometria das galáxias, a ordem dos átomos, o DNA, a consciência, o amor. Nada disso parece aleatório. Nada disso ecoa o acaso cego. Tudo isso, tudo o que é belo, complexo, profundo, parece vir de uma inteligência que não se limita à forma. Mas aceitar isso exige coragem. Coragem para admitir que não sabemos. Coragem para encarar o universo, não como uma máquina indiferente, mas como uma presença misteriosa com a qual talvez possamos nos relacionar. Talvez o universo não tenha sido criado para você, mas talvez você tenha sido criado para contemplá-lo. E talvez essa contemplação seja o propósito. Não produzir, não dominar, mas participar, sentir, compreender. A mentira do acaso nos afasta disso. Nos transforma em engrenagens descartáveis. Nos faz esquecer que somos parte de um processo mais amplo, mais antigo, mais inteligente. E quando você começa a perceber isso, a vida muda. O céu deixa de ser apenas um teto distante e se torna um espelho. O universo deixa de ser um acaso e passa a ser uma resposta. Talvez a pergunta que você ainda nem soube fazer. Desde que somos pequenos, nos ensinam que tudo tem um começo. O seu nascimento, o primeiro dia de aula, o início de um novo ano, de uma nova vida, de um novo universo. E dentro dessa lógica linear, aprendemos que o universo também começou, em um instante específico, em uma explosão chamada Big Bang, há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Essa narrativa é elegante, poderosa, quase mística. Tudo o que existe, matéria, tempo, espaço, energia, teria surgido num único momento, a partir de um ponto infinitamente denso e quente. Mas há um detalhe que raramente nos contam. O Big Bang não é o começo absoluto. Não é, sequer, um Bang, e muito menos uma explicação completa. É uma teoria matemática que descreve a evolução do universo a partir de um estado muito denso e quente. Não diz nada sobre o que veio antes, porque a física convencional não sabe o que veio antes. A ideia de começo absoluto é, na verdade, uma extrapolação filosófica, uma forma humana de tentar dar sentido ao que escapa à lógica. Mas, pense comigo, se o tempo começou no Big Bang, como pode algo começar? Começo pressupõe tempo. Se não há tempo, não há início, ao menos não no sentido tradicional. Além disso, diversos modelos cosmológicos vêm surgindo, sugerindo uma realidade ainda mais profunda e fascinante. O universo pode não ter tido um início. Ele pode ser cíclico. Pode ter se expandido e colapsado muitas vezes. Pode ser como uma respiração cósmica, uma dança eterna, entre nascimento e dissolução. Modelos como o universo oscilante, o universo epirótico, e até as propostas da gravidade quântica de Luke indicam que o Big Bang talvez seja apenas uma transição, não um ponto de origem. Ou seja, aquilo que chamamos de começo pode ter sido apenas uma curva na estrada. E se for assim, então o tempo não começou no Big Bang, ele se transformou, ele mudou de estado. Mas há algo ainda mais intrigante. O que chamamos de nada antes do Big Bang pode não ter sido um vazio absoluto. Pode ter sido um campo profundo, denso de potencial, onde o tempo, o espaço e a matéria estavam em estado latente, adormecidos. A física quântica já mostrou que o vácuo não é vazio, é cheio de flutuações, cheio de energia, cheio de possibilidades. Talvez o Big Bang tenha sido uma faísca, mas a lenha já estava lá. Talvez a centelha veio de algo mais antigo que o tempo. E isso muda tudo. Muda a forma como enxergamos o universo. Muda a forma como enxergamos a vida. Muda a pergunta:
A questão deixa de ser o que havia antes do universo e passa a ser: o universo alguma vez esteve ausente? Se o tempo é cíclico, se o universo pulsa como um coração cósmico, então talvez nunca tenha havido um verdadeiro início. A existência, talvez, seja eterna, se reinventando em ciclos que fogem à nossa compreensão. A mentira do começo absoluto nos reduz à ideia de um acidente isolado. Mas a verdade pode ser mais bela. Nós somos parte de um fluxo atemporal. E talvez, no silêncio entre os ciclos, algo observe, algo permaneça. Talvez o que chamamos de Deus ou de campo consciente esteja ali entre um universo e outro, esperando que despertemos para o fato de que não há começo, nem fim. Há apenas o agora eterno, se dobrando em histórias que chamamos de tempo. Por muito tempo, nos disseram que somos apenas poeira das estrelas, que a vida surgiu como um acidente feliz, que proteínas se combinaram por sorte, que moléculas se alinharam por acaso e que, de repente, a consciência despertou, um milagre estatístico, uma raridade cósmica. E por trás dessa explicação, uma sombra, a ideia de que o universo não se importa, que somos um acidente em um oceano indiferente, de matéria e energia. Mas algo dentro de você rejeita essa conclusão. Algo sussurra que há mais, que não estamos aqui por acaso, que a vida não é uma nota de rodapé no livro do universo, ela é o próprio livro. Vamos olhar para os fatos. A vida, tal como a conhecemos, surgiu em um planeta com condições extremamente precisas: temperatura adequada, campo magnético, distância perfeita de uma estrela estável, presença de água, carbono, atmosfera protetora. Poderíamos chamar isso de sorte, ou de design natural. Não no sentido religioso, mas no sentido cósmico. Um universo que favorece a vida. Um universo que talvez tenha em sua essência o impulso de se tornar consciente. E não é apenas aqui. Hoje, sabemos que existem bilhões de planetas na chamada zona habitável em nossa galáxia, e bilhões de galáxias no universo observável. A equação se transforma. A raridade se desala. A vida, talvez, não seja a exceção. É a regra, a própria estrutura do universo parece apontar para isso. Do Big Bang até as estrelas. Das estrelas até os elementos pesados. Dos elementos à química orgânica. Da química à biologia. Da biologia à consciência. Tudo segue uma linha. Uma sinfonia. Uma escalada natural rumo à complexidade, à percepção, à inteligência. E você, ao ouvir essas palavras, está no ápice momentâneo dessa jornada. Mas a mentira da vida acidental nos diz que isso tudo é coincidência, que você é um efeito colateral. Mas pense, por que o universo criaria leis tão precisas, estruturas tão complexas, se não fosse para se manifestar em algo mais do que matéria? Talvez o universo esteja se olhando através de você. Talvez a consciência não seja um subproduto do cérebro, mas uma qualidade intrínseca do próprio cosmos, se manifestando de formas diferentes em planetas, estrelas, campos e organismos. A ideia de que a vida é acidental é conveniente. Ela libera o cientista da pergunta mais difícil: por que é que existimos? Mas é uma resposta vazia, uma que nos afasta da responsabilidade, do cuidado, da reverência. Porque se a vida é só um acaso, nada importa, nada tem valor. Nada é sagrado. Mas se a vida é a expressão do universo, então cada átomo seu é parte de uma dança cósmica. E sua consciência não é isolada, é uma janela por onde o universo respira. Você já percebeu que o universo inteiro parece inclinado à complexidade? Que há ordem no caos? Que da entropia surge a estrutura? Isso é acidental? Ou é a assinatura de algo mais? Talvez a pergunta não seja como a vida surgiu, mas por que o universo não poderia deixar de gerar vida? A mentira da vida acidental é a mentira do vazio. Mas a verdade pode ser outra. A vida é a linguagem do universo, querendo se entender. E nesse momento, você é a palavra que ele está pronunciando. Durante décadas, talvez séculos, a ciência dominante nos repetiu como um mantra: a consciência é o resultado da atividade elétrica no cérebro. Você pensa, sente, ama, teme, sonha, tudo isso porque neurônios disparam sinais. E esses sinais, somados, criam aquilo que chamamos de eu.
Mas será que isso realmente explica quem você é? Será que impulsos elétricos podem conter a experiência de ver o pôr do sol? Será que sinapses traduzem o arrepio da música, o silêncio da perda, o êxtase da contemplação? Ou será que reduzir a consciência ao cérebro é como tentar explicar um poema pela tinta em que ele foi escrito? A mentira da consciência como um subproduto químico é confortável. Ela reduz o mistério, ela evita o abismo, ela permite tratar a mente como uma máquina, mas há algo que essa narrativa não consegue explicar. E esse algo é tudo. Vamos observar os fatos. Nenhum cientista no mundo, por mais brilhante que seja, conseguiu explicar como surge a experiência subjetiva. Como um cérebro físico, composto de carne, sangue e eletricidade, produz algo tão imaterial quanto a sensação de estar vivo. Essa questão é conhecida como o problema difícil da consciência, e ele permanece sem solução. Por isso, muitos pensadores começam a inverter a lógica. E se a consciência não for criada pela matéria? E se, na verdade, a matéria é que nasce da consciência? Parece da cá? Talvez. Mas essa ideia tem raízes milenares nas filosofias orientais, na tradição mística ocidental e, curiosamente, em alguns dos maiores nomes da física moderna. Max Planck, o pai da física quântica, disse: "Eu considero a consciência como fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Ou seja, não é o cérebro que gera a mente, é a mente que projeta o cérebro. Imagine agora o universo inteiro como uma vastidão de consciência se expressando em diferentes formas. Pedras, plantas, animais, humanos, estrelas. Cada um manifestando graus diferentes de percepção. E o que chamamos de realidade física seria apenas a camada mais densa dessa mente cósmica. A física quântica, por sua vez, parece sugerir isso. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que a matéria se comporta de forma diferente quando está sendo observada. O simples ato de observar muda o comportamento do que está sendo observado. Como explicar isso? A consciência afeta a matéria? Ou será que, em última instância, tudo é consciência? Essa é a essência da ideia conhecida como idealismo ontológico. Não há matéria primordial. A mente e o universo já é um sonho lúcido que se sonha a si mesmo. Essa não é apenas uma especulação poética, é uma resposta à pergunta que a ciência tradicional não consegue mais evitar. De onde vem o saber que há algo ao invés de nada? Quando você fecha os olhos e imagina uma paisagem, você cria um universo. Mas e se, quando você abre os olhos, o universo que você vê também estiver sendo criado de dentro para fora? A mentira da consciência como efeito secundário nos limita, nos reduz a máquinas biológicas, nos impede de perceber o milagre da própria percepção. Mas a verdade pode ser esta: você não está dentro do universo, o universo está dentro de você. E não digo isso em sentido metafórico, digo no mais literal dos sentidos. O tempo, o espaço, as estrelas, os átomos, os outros, tudo isso aparece dentro da sua consciência. Não há como provar que algo exista fora dela. Você é o centro da experiência, e talvez você seja o próprio universo se experimentando por um instante. Vivemos em um mundo moldado pelos olhos. Desde pequenos, aprendemos que a realidade é o que podemos tocar, pesar, observar. Se não dá para ver, não existe. Se não dá para medir, não importa. Se não está nos livros, é misticismo. Mas esse apego ao tangível esconde uma verdade desconcertante. O que podemos ver é apenas uma fração ínfima do que existe. A luz visível, aquela que seus olhos captam, é apenas uma microscópica faixa no espectro eletromagnético. Acima dela, há o ultravioleta, os raios X, os gama. Abaixo, o infravermelho, as micro-ondas, as ondas de rádio. Todos reais. Todos invisíveis, o universo inteiro vibra em frequências que você não vê. E mesmo assim estão aí. Agora, neste exato momento, seu corpo, por exemplo, está imerso em uma sopa invisível de campos eletromagnéticos, partículas subatômicas, frequências, ondas gravitacionais e uma dança oculta acontecendo ao seu redor, sem que você perceba. A matéria que você vê representa menos de 5% do conteúdo total do universo. O restante, matéria escura e energia escura, nomes que damos ao desconhecido.
Sabemos que estão lá pelos efeitos gravitacionais e pela expansão acelerada do universo. Mas não sabemos o que são. Não conseguimos detectar diretamente. Ou seja, a maior parte do universo é invisível. E mesmo assim, real. Então, por que ainda insistimos em acreditar que só o visível importa? Por que tratamos o invisível com desdém, como se fosse superstição? Talvez porque o invisível assusta. Ele nos tira da zona de conforto. Ele exige fé, intuição, sensibilidade, coisas que a ciência clássica tentou eliminar. Mas não dá mais. Hoje, cientistas sérios estudam campos de energia sutis, o comportamento quântico influenciado pela consciência, a possibilidade de que o universo tenha dimensões ocultas, além das 4 que conhecemos. E isso não é ficção. É física teórica de ponta. É cosmologia avançada. E mais do que isso, é o retorno à ideia de que nem tudo que importa pode ser medido. O amor, por exemplo, a memória, a intuição, o sentido da existência. Nada disso é visível, mas tudo isso move o mundo. As civilizações inteiras que viveram com base naquilo que não se vê. Os egípcios, os Vedas, os maias, os xamãs amazônicos. Eles sabiam que há camadas da realidade que se acessam com outros sentidos. Com silêncio, com respiração, com entrega. O problema não é que essas coisas sejam irreais. O problema é que fomos treinados a não percebê-las. Mas e se você pudesse treinar seus sentidos novamente? E se pudesse sentir as frequências invisíveis do universo? A música é invisível, mas toca sua alma. O vento é invisível, mas move as árvores. O tempo é invisível, mas muda tudo. A mentira do visível nos limita a uma realidade bidimensional. Mas o universo é um organismo de profundidade infinita. Você é feito de mais de 99% de espaço vazio. E esse espaço pulsa, vibra, escuta, responde. A vida, talvez, seja um diálogo silencioso com o invisível. E então, da próxima vez que você olhar para o seu estrelado, lembre-se: o que você vê é apenas a superfície de um mistério que pulsa em silêncio. Desde que nascemos, somos condicionados a perceber o tempo como uma linha reta. Um fio que começa no passado, percorre o presente e avança inevitavelmente para o futuro. É assim que marcamos a história. É assim que estruturamos a memória. É assim que organizamos a vida. Mas essa ideia, tão familiar, tão intuitiva, pode ser uma construção mental na física moderna. Principalmente na relatividade geral, o tempo não é absoluto. Ele depende do observador, do movimento, do campo gravitacional, da posição no espaço. Ou seja, o tempo não é uma constante universal, é uma variável. Duas pessoas, em diferentes velocidades ou intensidades gravitacionais, experimentam o tempo de forma distinta e isso foi comprovado. Satélites em órbita, por exemplo, precisam de ajustes constantes em seus relógios, pois o tempo ali passa de forma diferente do que aqui na Terra. Isso quebra completamente a ideia do tempo como algo fixo, mas vai além. O tempo, em muitos níveis, não flui como uma corrente. Ele pode se dobrar, se contrair, se esticar. No mundo quântico, eventos podem ocorrer fora da ordem esperada. Causa e efeito parecem se misturar. Futuro e passado se embaralham. Mas essa fluidez do tempo não é só um fenômeno físico. É também uma experiência subjetiva. Você já percebeu como o tempo parece passar mais rápido quando está feliz e mais lento quando está sofrendo? Ou como algumas memórias parecem mais vivas do que o próprio presente? Isso acontece porque o tempo psicológico é diferente do tempo do relógio. E muitas tradições antigas sabiam disso. Para os místicos, o tempo é circular. Para os povos originários, o tempo é espiralado. Para os budistas, ele é uma ilusão criada pela mente. E para muitos físicos contemporâneos, o tempo pode ser apenas uma propriedade emergente, ou seja, algo que surge a partir de outras dimensões, mas que não existe por si só. Imagine isso por um instante. E se o passado, o presente e o futuro estiveram todos coexistindo agora mesmo, mas em diferentes camadas de percepção? E se aquilo que chamamos de tempo for apenas a forma, como nossa consciência interpreta a mudança? A verdade pode ser ainda mais radical.
Talvez não exista antes e depois. Talvez o universo seja um eterno agora em mutação. Talvez o que vivemos como tempo seja apenas a nossa mente folheando as páginas de um livro que já está escrito, ou reescrevendo-o a cada escolha que fazemos. E se você for mais fundo, talvez perceba que seu verdadeiro eu nunca envelhece, nunca muda, nunca nasce nem morre. Apenas observa, testemunha, silencioso, atemporal, eterno. A mentira do tempo linear nos prende, nos amarra a prazos, idades, expectativas. Nos faz correr contra o relógio, como se ele estivesse nos perseguindo. Mas quando você percebe que o tempo é uma ilusão, um véu, um palco, então algo em você se liberta. Você deixa de ser escravo dos minutos e começa a habitar o momento. Porque o agora é tudo o que há. Sempre foi, sempre será. Durante séculos, a ciência operou sob uma premissa simples. Existe um mundo lá fora, separado de você. Esse mundo é feito de partículas, forças e leis físicas. E tudo que você faz é observá-lo, medi-lo, estudá-lo. Essa visão criou o paradigma do realismo científico, a ideia de que a realidade existe independentemente de quem a observa. Mas então, a física quântica entrou em cena, e com ela, tudo começou a ruir. Experimentos como o da dupla fenda mostraram que partículas subatômicas se comportam de forma diferente quando estão sendo observadas. Se você não está olhando, elas se espalham como ondas. Se você olha, elas colapsam em pontos específicos. A simples presença de um observador altera o resultado. E isso levanta uma questão desconcertante. Será que a consciência participa da criação da realidade? Será que o universo lá fora só existe porque você o está percebendo? E mais, será que realidades diferentes podem coexistir, dependendo de quem as observa? Isso não é filosofia barata, é o centro de uma discussão acalorada entre físicos, filósofos e neurocientistas. Para alguns, como o físico John Wheeler, o universo é participativo. Ele cunhou a ideia de que o universo não é um mecanismo que existe sozinho. Há um processo interativo. Você observa e o universo responde. Você pergunta e a realidade toma forma. Wheeler chegou a dizer: nenhum fenômeno é real até que seja observado. Outros foram mais longe. E se tudo que percebemos como físico é tempo, espaço, matéria, energia for apenas uma projeção da mente, como um sonho extremamente coerente, como um holograma, como uma simulação. De fato, algumas das mentes mais brilhantes do século, de Alan Watts a Carl Jung, de Shylock Geraban, sugeriram que a realidade externa é reflexo da realidade interna. A mente não é uma lente que observa o mundo. É o espelho onde o mundo aparece. E isso muda tudo. Significa que talvez o universo não seja algo que você experimenta, mas sim algo que experimenta através de você. Você é o ponto de encontro entre o visível e o invisível, entre o cosmos e o espírito, entre o sonho e o sonhador. E talvez, apenas talvez, a realidade esteja sendo criada em tempo real por sua atenção, sua expectativa, seu desejo, sua imaginação. Imagine isso. Cada vez que você foca em algo, um pensamento, uma emoção, um medo, uma visão, você está colapsando uma possibilidade em existência. Como se a realidade fosse um campo quântico de infinitas probabilidades, esperando por você para escolher uma. Nesse sentido, não somos observadores passivos. Somos co-criadores. Somos pincéis conscientes pintando o quadro do universo. Essa é uma responsabilidade imensa, mas também uma libertação. Porque significa que você pode mudar tudo, ao mudar a si mesmo. Essa é a mentira mais poderosa que nos contaram. Que estamos separados do universo, que somos pequenos, insignificantes, perdidos no vazio. Mas a verdade pode ser o oposto. Você é o centro de um universo que responde à sua consciência. Você é a consciência universal em forma humana, experimentando a si mesma por um breve momento. Então, da próxima vez que você se perguntar o que é real, olhe para dentro, não para fora. Porque o universo que você vê pode estar nascendo da sua própria mente. A cosmologia contemporânea, especialmente dentro de correntes materialistas, nos pinta um quadro severamente desanimador. O universo nasceu de uma explosão cega, sem direção.
A matéria se organizou por puro acaso. A vida surgiu por uma combinação improvável de reações químicas. A consciência, um subproduto do cérebro. Tudo isso é apresentado como verdade científica. Mas no fundo, é uma filosofia disfarçada de ciência. É um niilismo existencial travestido de método empírico. Mas vamos fazer uma pausa. Vamos olhar para o universo com mais atenção, mais sensibilidade, mais humildade. Porque quanto mais a ciência avança, mais fica difícil acreditar que tudo isso é apenas fruto do acaso. Vamos começar pelo ajuste fino do universo. As constantes físicas, a gravidade, a força eletromagnética, a constante cosmológica, entre outras, estão ajustadas com precisão absurda para permitir a existência da matéria, das estrelas, dos planetas, da vida. Se uma dessas constantes fosse ligeiramente diferente, o universo colapsaria sobre si mesmo, ou se expandiria tão rápido que átomos nunca se formariam. O físico Paul Davies, que não é místico nem religioso, disse: a impressão de design é avassaladora. Isso significa que, mesmo dentro da física mais rígida, existe uma suspeita inquietante. Talvez o universo não seja aleatório. Talvez ele tenha sido intencionalmente moldado para permitir a vida, a consciência, a experiência. Mas essa suspeita vai além da física. Quando você olha para o código genético, para a complexidade da célula, para a simetria da flor de uma romã, para os padrões da espiral de uma galáxia, para a estrutura da teia neural humana, você vê recorrência, beleza, harmonia, propósito. São como assinaturas espalhadas por todo o cosmos, dizendo silenciosamente: isso não é por acaso. E quando você começa a escutar essas assinaturas, algo muda dentro de você. Você para de se ver como um acidente e começa a se perceber como parte de algo imensamente inteligente. O universo, talvez, seja um organismo com uma mente própria, e você, uma célula dessa consciência cósmica, com uma função, uma missão, um lugar. A mentira do acaso nos assala, nos torna cínicos, nos afasta do mistério. Mas o propósito nos alinha, nos conecta, nos devolve o fogo nos olhos. Talvez o propósito do universo não seja algo que se descobre, mas algo que se vive. E talvez ele não esteja lá fora, mas em você. Você que questiona. Você que busca. Você que sente o chamado sem nome. O universo, talvez, não seja uma explosão aleatória, mas uma respiração divina. Um poema em movimento. Um campo de possibilidades pulsando por sentido. E se tudo isso estiver certo, então nada, absolutamente nada em sua vida, é coincidência. Vivemos como se fôssemos observadores de um grande palco cósmico, como se o universo estivesse lá fora, e nós, aqui dentro, protegidos por uma cápsula chamada corpo. Essa ideia cria um abismo entre o eu e o todo. Nos faz sentir como estrangeiros no cosmos, como turistas existenciais, tentando decifrar um cenário que não nos pertence. Mas e se isso estiver completamente errado? Vamos começar com a biologia. Você respira o ar do universo. O oxigênio, que entra nos seus pulmões, foi criado no núcleo de estrelas que morreram bilhões de anos atrás. O ferro do seu sangue também. Seu corpo é feito de poeira estelar. Você literalmente é o universo que aprendeu a respirar, a pensar, a amar. Mas não para por aí. Quando você cai, você se funde com a Terra. Quando você olha para o céu, sua retina capta fótons que viajaram por milhões de anos até chegar em você. Esses fótons agora fazem parte da sua memória, da sua história. Cada batida do seu coração ecoa o ritmo cósmico. Cada pensamento que você tem é energia em movimento, a mesma energia que forma galáxias. Você nunca esteve separado. Nunca houve uma divisão. A ideia de separação é um produto da linguagem, do ego, da mente racional que precisa rotular tudo para compreender. Mas o universo, em sua essência, é indivisível. Na física quântica, partículas distantes permanecem conectadas. No entrelaçamento quântico, uma mudança em uma afeta instantaneamente a outra, não importa a distância. É como se o universo inteiro fosse um organismo vivo, interligado. E nesse organismo, você não é um órgão aleatório. Você é uma parte essencial. Você é o próprio cosmos, se manifestando em um ponto específico do tempo e do espaço.
Os antigos sabiam disso. No hinduísmo, chamavam de Tattvam Asir, tu és aquilo. No hermetismo, diziam, assim como é acima, é abaixo. No misticismo cristão, falava-se que o reino de Deus está dentro de nós. No budismo, não há separação entre o observador e o observado. Mas o mundo moderno esqueceu. Nos tornamos consumidores do universo e não mais participantes. Nos colocamos fora dele. E assim nos sentimos pequenos, perdidos, solitários. Mas isso não é real. Quando você silencia, quando você medita, quando você sente aquela presença inexplicável durante uma noite estrelada, ou no nascimento de uma criança, ou em um abraço verdadeiro, você intui uma verdade que vai além das palavras. Você nunca esteve fora do universo. Você sempre foi ele. Você é o todo, temporariamente se experimentando como uma parte. E quando você desperta para isso, não há mais separação. Não há mais medo. Não há mais solidão. Há apenas a lembrança de que o universo não está do lado de fora, está aqui, agora, em você. Como você, desde as primeiras aulas de ciências, ouvimos que o universo está se expandindo, que tudo está se afastando de tudo, que um dia as estrelas vão morrer, a luz vai se apagar, e o cosmos será uma escuridão eterna. Esse cenário ganhou o nome, morte térmica do universo, um estado frio, sem energia utilizável, sem forma, sem vida. Essa visão transformou o universo em uma ampulheta, onde a areia do tempo cósmico escorre lentamente, até que nada reste. É uma narrativa dura, fria, final. Mas e se ela estiver errada? E se estivermos apenas olhando para um ciclo, como se fosse uma linha reta? A natureza nunca age em linha reta. Ela pulsa, ela respira, ela nasce, morre e renasce. O dia vira a noite. O inverno vira primavera. A semente morre para se tornar árvore. As estrelas explodem para dar origem a novos mundos. Tudo no universo é ciclo, porque o próprio universo seria exceção. Cada vez mais, cientistas e cosmólogos têm considerado modelos alternativos. Teorias que sugerem que o Big Bang pode não ter sido o início absoluto, mas apenas a mais recente respiração de um cosmos que já renasceu inúmeras vezes. Modelos cíclicos, como o epirótico, propõem que o universo passa por fases de expansão e contração, como um coração cósmico, que pulsa eternamente. Outras teorias sugerem que, após o que chamamos de fim, novos universos possam brotar, como galhos de uma árvore infinita. Multiversos, bolhas de realidades, dimensões que se encadeiam. E mesmo dentro de nós, o fim nunca é o fim. O sono nos leva à renovação. A morte física abre espaço para novas gerações. A dor nos transforma. O silêncio dá nascimento à música. A ideia de um fim absoluto não condiz com a música do universo. Além disso, há um ponto filosófico mais profundo. Quem observa o fim? Se tudo acabar, quem estará lá para testemunhar? Talvez o próprio ato de observar seja o que mantém o universo pulsando. Talvez a consciência, como uma centelha eterna, se reinvente junto com a matéria. Você pode morrer. Este corpo, esta personalidade, esta história. Mas o que anima tudo isso, a presença silenciosa atrás dos seus olhos, não carrega a marca do fim. Ela observa. Ela atravessa. Ela continua. O universo não está morrendo. Ele está se transformando. Assim como a lagarta não morre, ela se torna borboleta. Assim como o fogo não desaparece, ele se espalha pelo calor. Assim como a luz não se apaga, ela apenas muda de frequência. Essa é a mentira final, a de que o fim é o fim. A verdade? O fim é sempre um recomeço disfarçado. No plano do cosmos, tudo se recicla, tudo se reinventa, tudo pulsa com um sentido que talvez ainda não possamos entender, mas que podemos sentir. Você chegou até aqui, até o último minuto, até a última dobra da narrativa. E isso por si só já revela algo muito profundo sobre você. Enquanto milhões de pessoas se perdem todos os dias nas distrações superficiais, você escolheu ficar, você escolheu ouvir, você escolheu olhar para o infinito e não desviar os olhos. Mas a pergunta que ecoa agora não é mais: quais mentiras nos contaram sobre o universo? A pergunta agora é: o que você vai fazer com a verdade? Ao longo dessa jornada, você percebeu que o universo não é o que te disseram
que ele não é frio, nem vazio, nem aleatório. Ele é vivo. Ele é profundo. Ele é misterioso. E ele fala com você. Sim, com você. Não com palavras, nem com frases escritas no céu, mas com sincronicidades, com intuições, com aquela sensação de arrepio no momento certo, com aquele pensamento que surgiu do nada, mas que parecia tudo. Você sente, no fundo, você sempre sentiu, e talvez o maior engano que te ensinaram não tenha sido sobre o universo lá fora, mas sobre o universo aí dentro. Porque ao dizerem que o cosmos era apenas matéria, te ensinaram também que você era só carne. Ao dizerem que tudo nasceu do acaso, implícito vinha o recado de que você também não tem sentido. Ao falarem da morte térmica do universo, plantaram a ideia de que sua vida acabaria em nada, que amar, sonhar, criar eram gestos vãos. Mas agora você sabe. Sabe que tudo isso era parte do mesmo equívoco. Parte de uma ilusão conveniente que empobrece a alma. Porque a verdade, mesmo que difícil de explicar, é muito mais bela. A verdade é que você não está no universo. Você é o universo, experimentando a si mesmo, refletindo sobre sua existência, questionando sua origem, criando sentido, forma e beleza onde antes só havia silêncio. Você é a consciência observando a própria vastidão. Você é o eco do Big Bang, pensando sobre o Big Bang. Você é a partícula que se lembra de onde veio. Você é a estrela que sonha. E agora que você sabe disso, não tem mais como voltar atrás. Você pode até tentar viver como antes, mas algo em você já mudou. É como despertar de um sonho. Você não consegue mais fingir que não viu. Não consegue mais aceitar verdades rasas. Não consegue mais olhar para o céu e achar que ele está vazio. Ou agora você entende. O céu está cheio de si mesmo, cheio de você, cheio de tudo, o que poderia ser e ainda não foi. E isso te dá um novo poder, uma nova responsabilidade, um novo chamado. Sim, este vídeo termina aqui, mas o verdadeiro vídeo começa agora. A vida depois dessa revelação, as decisões depois dessa percepção, as escolhas depois desse despertar. Então pare, respire, sinta. Você está vivo dentro de um universo vivo, e isso muda tudo. A partir de agora, toda vez que você duvidar de si, lembre-se que as estrelas não duvidam do brilho delas. Elas apenas brilham. E é isso que você veio fazer aqui também: brilhar, criar, sentir, expandir. E acima de tudo, lembrar que você sempre foi parte disso tudo, e que nunca esteve sozinho. Agora, antes de você sair, antes de fechar essa página, me escute mais uma vez. Se alguma parte desse vídeo tocou seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Conte o que mudou. Compartilhe sua verdade, sua história, sua visão. Porque talvez a sua palavra seja exatamente o que outro ser, do outro lado da tela, precisa ler para também despertar. O universo se move em ecos. E cada palavra que você solta no mundo, volta. Então espalhe essa semente. E se você quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreva no canal Matéria do Universo. Aqui, a ciência encontra a alma, o mistério encontra a contemplação, e o infinito ganha voz. Este foi mais um mergulho, mas ainda há muito o que descobrir, muito o que sentir, muito o que lembrar. Nos vemos no próximo salto quântico.